Olá, eu sou Tássia Costa, sou enfermeira acupunturista, especialista em auriculoterapia e acupuntura estética. E nesse vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho para você sobre o diagnóstico na auriculoterapia. O que eu tenho percebido desde que eu entrei aí para esse mundo, que eu adentrei nesse mundo, de ensinar as pessoas mais sobre medicina tradicional chinesa, sobre a auriculoterapia. O que eu tenho percebido? Que cada vez mais os profissionais têm dificuldades em fazer diagnóstico. Hoje em dia, as técnicas, eu falo, dentro da auriculoterapia, são técnicas simples. Obviamente, a gente precisa sim estar capacitado de um treino que nos capacite a isso. Mas eu falo que o mais difícil que eu tenho visto aí nos profissionais é realmente chegar a um diagnóstico correto. O que acontece? O paciente hoje, ele te procura para você resolver um problema, tá? Então, sempre o paciente ele vai te procurar com esse intuito. E na grande maioria das vezes não deveria ser assim, mas infelizmente ainda é. O paciente ele procura a gente na auriculoterapia, nós quanto profissionais, como último recurso. Geralmente esse paciente que chegou até você, ele já tentou várias outras técnicas, vários outros recursos e não conseguiu resultado. E aí ele vem até você. Então é aí que você entra, É aí que você tem esse papel fundamental aí em resolver o problema do seu paciente. E infelizmente a grande maioria dos profissionais não estão conseguindo resolver de fato o problema do seu paciente, não chegando a um diagnóstico correto. Então muitas vezes eles acham que a auriculoterapia é uma receita de bolo. O paciente chegou para você para tratar a ansiedade, aí você vai usar a mesma puntura que você usou num paciente, você vai usar no outro e assim, sucessivamente, e não é assim. Então é por isso também, que a auriculoterapia, infelizmente, muitos pacientes, muitas pessoas desacreditaram no tratamento justamente por isso, por uma não capacitação desses profissionais em fazer diagnóstico, não fazendo o diagnóstico correto, não conseguem resolver de fato o problema do paciente e aí o paciente não volta. Então, qual que é o meu objetivo aqui com esse vídeo? É ajudar você realmente no diagnóstico. Vou te dar dicas aí que você precisa entender, que você precisa saber de diagnóstico para você conseguir aí ter sucesso na auriculoterapia e de fato resolver o problema do seu paciente, tá? Então, a primeira coisa que eu preciso que você saiba sempre, sempre, sempre é teoria de base na medicina tradicional chinesa. Então, aí envolve a teoria do Yin e do Yang e a teoria dos 5 elementos na medicina tradicional chinesa. Gente, isso é primordial. A partir do momento que você entende o que é Yin e o que é Yang, o que é Yin e o que é Yang dentro do seu corpo, qual a teoria dos 5 elementos? Quais 5 elementos principais da natureza que têm relação íntima com 5 órgãos principais no nosso corpo? Esses órgãos têm relação íntima com 5 vísceras no nosso corpo, que são o Zhang Fu. Então, a partir daí, a partir dessa compreensão, eu já consigo entender de onde está vindo a síndrome do meu paciente, qual a queixa que esse paciente tem e qual ponto, de fato, eu vou conseguir utilizar nesse paciente para que ele tenha um resultado correto. E é isso que é primordial, que eu preciso que vocês entendam aí dentro da medicina tradicional chinesa para chegar a um diagnóstico correto. Além, obviamente, da gente fazer uma boa anamnese, a anamnese ela conta muito aí para a gente de fato conseguir resolver o problema do nosso paciente, chegar lá na raiz do problema, de onde surgiu esse problema. Então a anamnese ela é primordial para você chegar aí nesse problema, mas eu preciso que você entenda muito sobre teoria de base. Gente, se a gente não souber teoria de base, infelizmente a gente não consegue avançar aí, dentro do tratamento. Então, minha dica de hoje é estude teoria de base para você chegar a um diagnóstico correto dentro da medicina tradicional chinesa e levar o melhor para o seu paciente. Espero ter ajudado você de alguma forma e nos vemos em breve.